como a professora Gabriela, que é minha orientadora, expôs, a minha pesquisa que eu vou apresentar hoje é a investigação sobre as relações das competências midiáticas e os níveis de compreensão pública da ciência. Eu vou falar, essa apresentação de hoje, eu vou trazer um pouco da minha tese, da proposta da tese, né, daquilo que eu avancei, e alguns trabalhos que eu já apresentei, né, que eu estou preparando para apresentar também, para que vocês percebam os avanços, né, da investigação e os passos de investigação, porque eu vou apresentar os passos para que eu consiga ir aprimorando a metodologia, né, durante o processo investigativo, durante o doutorado. Então, a princípio, o que nos interessa saber, né? Como teve origem esse tema de investigação? Eu coordeno, desde 2017, um projeto chamado A Ciência que Fazemos. Eu trabalho com divulgação científica na Universidade Federal de Juiz de Fora, para contextualizar melhor, né? Eu sou jornalista e desde que eu entrei na universidade eu trabalho com divulgação científica e enfrento desafios de comunicar a ciência e de comunicar a ciência de uma forma inclusiva, né? Então, assim, nós temos vários canais de comunicação da ciência dentro da universidade, já tivemos revistas, né? Trabalhamos o conteúdo no site, nas redes sociais, só que a partir de uma análise que nós fomos fazendo no decorrer, né, desse período, dessas experiências, percebemos que por esses meios nós não conseguiríamos atingir de uma forma que nos interessava, né, um público que nos é muito caro, que é um público jovem, né, prioritariamente de escolas públicas, e como estamos em Juiz de Fora, a princípio da cidade e região. Então, esse projeto, ele prevê levar pesquisadores das escolas para uma conversa, um diálogo com esses estudantes, né? Por que um diálogo? Porque, de acordo com a investigação, que eu trabalho com divulgação científica desde o mestrado, nós percebemos que a comunicação pública da ciência, a melhor forma, né, que os estudos e as práticas demonstraram foi uma divulgação de forma horizontalizada, né? Uma inclusão no debate. Então, a partir de uma conversa, a partir de colocar experiências, de troca de experiências, considerando outros saberes, né? Então, deslocando um pouco o lugar da ciência de um saber soberano, um saber com verdades, né? Então, que isso prejudica até a relação da sociedade com a própria ciência. Então, após as recentes crises, né, ligadas à desinformação, é cada vez mais urgente compreender as dinâmicas de formação da opinião pública em relação com a ciência e tecnologia. Então, esse é um dos desafios, né, que a gente encarou para desenvolver esse trabalho que relaciona justamente essa percepção que o público tem da ciência e tecnologia e a nossa hipótese é que ela é atravessada pela questão de como esse público lida com com as mídias sociais, né? Como eles lidam com as mídias, como é o nível de competência midiática que esse público tem, porque nós percebemos que é muito difícil separar uma coisa da outra. Então, assim, a gente percebe que, aliás, a hipótese, né, que a investigação está tentando comprovar ou não, se existe uma relação entre os níveis de competência midiática e essa relação que o público tem com a ciência e a tecnologia. Outra questão é ligada ao afastamento da sociedade dos processos científicos, assim como da ciência e as urgências sociais. Então,
algo que nos interessa é ver tanto a possibilidade, né, da comunicação da ciência e da educação midiática contribuir para o processo de enfrentamento à desinformação, assim como contribuir para a aproximação e o entendimento das questões da ciência e tecnologia, né? E para que esse saber, esse conhecimento, de fato, impacte na vida do cidadão, ou seja, com o objetivo de compreensão pública, né? Compreensão e apropriação do conhecimento. Então, esses são alguns desafios originais, né, da pesquisa. Então, para isso, estamos desenvolvendo uma metodologia de pesquisa que permite analisar e relacionar dados de compreensão pública da ciência, tecnologia e educação midiática. Então, para isso, a nossa base, né, para a metodologia são as competências dentro da área de competência midiática. Nós estamos trabalhando com Juan Ferrez e Alejandro Pistelli, e dentro do campo da percepção pública da ciência, estamos trabalhando como base, né, o Manual de Antigua. Então, dentro do campo de competências midiáticas, né, trabalhamos com dimensões e indicadores, como eu acredito que todos vocês já conheçam, né? Mas por que eu trouxe aqui? Porque muitas vezes as pessoas, não esse grupo aqui que trabalha diretamente com isso, mas é importante ressaltar que você trabalha com o conceito de competência midiática como se fosse algo único, né? E o trabalho, ele se debruça, e é de meu interesse analisar questões até em separados, né? Porque, às vezes, o menino tem uma competência alta para tecnologia, por exemplo, mas ele tem uma competência menor em estética, e ver como isso se relaciona em processo de interação, e ver se isso relaciona com os indicadores da percepção pública da ciência, que eu vou mostrar agora. Então, assim, não só o todo, não sei se vocês estão compreendendo, não só o nível total de competência, como eu quero analisar também de acordo com cada dimensão, entendeu? Eu quero ver se existe uma dimensão, por exemplo, que se o menino tiver uma competência menor naquela dimensão, isso impacta mais diretamente na relação dele com a ciência e tecnologia. Então, da mesma forma, as dimensões de percepção pública da ciência também tem a questão institucional, a questão de atitudes e valores, hábitos informativos e culturais, e apropriação, né? Então, como entender como esse público se relaciona e, com base nessas dimensões, e da mesma forma, perceber se tem níveis de variação de acordo com a dimensão. Eu acho que esse é um tipo de olhar que pode contribuir muito para o campo, sabe? Então, para onde estamos olhando? Isso daí é um resumo um pouco, né, da tese, que a primeira parte da minha tese, que ela está praticamente finalizada, esse primeiro capítulo, que é a construção da imagem pública da ciência. Por quê? Porque toda a tese, não só a parte metodológica e de aplicação dos questionários, enfim, dessa metodologia que eu estou propondo, mas eu quero construir no decorrer do trabalho, né, algumas hipóteses sobre esse afastamento da sociedade, esse desafio que a gente tem em relação a esse afastamento da sociedade com o conhecimento científico, né? Que, como eu trouxe, vivemos uma crise, né, de confiança na ciência, e por que estamos tão vulneráveis a crises periódicas, que é o que eu trago também nesse primeiro capítulo. Então, quais são alguns indícios, né, do que leva esse distanciamento? E aí, na segunda parte, segundo capítulo, eu trago os desafios da comunicação na era da desinformação. O terceiro capítulo, competências midiáticas para uma cidadania participativa. Depois eu trago a metodologia e
as análises, né? Então, eu e a Thalita, nós estamos preparando esse artigo, né, que teve o resumo aprovado, que ele está servindo como um teste, porque eu acredito que essa metodologia ela vai se construindo a partir não só do trabalho teórico, como de alguns testes para ver o que funciona, que tipo de pergunta funciona, que tipo de pergunta não funciona. Acredito que que todos conheçam, que é a melhor maneira de você aprimorar um processo de investigação, um processo de pesquisa e das questões, né, do próprio questionário e o que me traz o resultado que eu espero, né? Então, como eu já falei, o nosso público, o público da tese, dos artigos, o público jovem, estudante de escolas públicas de Juiz de Fora. Aqui eu trouxe o questionário, mas eu acho que não vai dar tempo, é só para depois, se alguém tiver interesse em dar uma olhada e contribuir, e isso também é muito importante trazer aqui. Quem quiser participar comigo do desenvolvimento desse questionário, que tiver algum interesse, né, de trocar experiência e, de repente, até de publicar junto, né, para mim seria muito, muito positivo quanto mais gente contribuindo com esse olhar que às vezes vocês já têm um know-how maior, né, já estão dentro desse processo investigativo e dominando mais essas ferramentas, seria de grande valor, né? Então, esse é o que eu estou fazendo com a Thalita, que a gente vai aplicar esse questionário num grupo de estudantes e ela vai depois explicar um pouco da parte que ela está desenvolvendo, né? E esse questionário é para a gente avaliar essa relação que esses meninos, que nós temos interesse, têm com a ciência e tecnologia e os níveis de competência midiática, né? Outro artigo que eu já fiz e apresentei nessa conferência de comunicação da ciência, chamava Literacia Midiática para a Inclusão e Participação de Novos Públicos no Debate sobre Ciência. Eu trouxe só essa tela aqui porque, como eu falei, eu vou trabalhar com todas essas dimensões da percepção pública da ciência, né? Que é institucional, hábitos informativos, atitudes e valores e apropriação da ciência. E para esse artigo eu preferi me dedicar a uma dimensão só, que é a dimensão da apropriação da ciência, para poder testar uma propriedade maior, né? Assim, mais dedicada à questão da apropriação, para ver o que funciona, o que não funciona, como eu já falei. E, de fato, eu tive alguns resultados interessantes que algumas perguntas, de fato, eu percebi que não funcionaram, que os meninos não entenderam, que os meninos responderam de uma forma para parecer melhor, para parecer que eles têm um nível de relação que, na verdade, não tinha muita coerência com o restante das respostas, por isso eu percebi que eles foram numa resposta com base no senso comum do que eles achavam interessante. Então, por exemplo, essa pergunta já vai sair, né? Então, eu acho que é esse tipo de teste que a gente tem que ir fazendo. Então, o questionário foi respondido por 40 jovens de 14 a 18 anos, estudantes de escola pública, e o resultado apontou que aqueles alunos que demonstram os mais baixos níveis de apropriação da ciência também apresentam índices baixos ou muito baixos de competência midiática, né? Então, já me deu algumas... Esse daí é o quadro que eu fiz, né, que relaciona para eu colocar, né, visualmente esses resultados. E é importante também, porque esse daqui é um quadro que eu fiz para esse artigo. Então, eu coloquei um resultado somado, né, de percepção e de competência midiática. Eu não fiz aquilo que eu pretendo fazer na tese, que é dissociar as dimensões, né? Aí foi associado, é um resultado menos interessante para mim, né? E é isso.
Muito obrigada, espero ter sido clara e qualquer coisa estou à disposição de vocês.